Um comentário, continuando, sobre participação de debenturistas. O que são debenturistas? Pessoal, uma sociedade anônima, só sociedade anônima, limitada, empresa limitada, que é aquela menor, mais simples, ela não pode lançar debêntures. Mas uma sociedade anônima pode, por meio de um banco oficial, lançar debêntures. O que é debênture? É um título que a empresa lança e as pessoas físicas podem comprar, outras empresas, é um título, no valor, por exemplo, de 1.000, de 10.000, a pessoa vai lá e compra aquele título dá direito a uns juros e participação no lucro, né? É uma forma da empresa se capitalizar e atrair futuros investidores, futuros sócios, porque, em princípio, o título é como se a empresa estivesse contraindo uma dívida, bem simples. Então, quando a empresa emite debênture, ela normalmente paga participação a esses debenturistas. E essa participação nasce do lucro que a empresa tem, né? Então, por isso que ela está ali na DRE no final. Então, se você entendeu o que o professor explicou em relação a esses resultados, vamos olhar então agora a DRE. Então, aqui tem um exemplo didático, né, que o professor criou bem mais fácil, mas a estrutura da DRE é essa, ela pode ser um pouco maior, com mais detalhe, mas lá nós temos receita bruta de vendas de bens e serviços. Não sei o que a companhia escolar de administração e gerente SA faz. É prestar serviço de educação, então é receita de serviço. Aí você tem as deduções da receita. O que são deduções? São cancelamentos, abatimentos, descontos e tributos que incidem sobre a receita. São tudo dinheiro que, na verdade, a gente registra na venda, que houve essa devolução, esse cancelamento, esse abatimento, esse tributo, mas que não fazem parte da empresa. Então, a receita da empresa mesmo é a receita líquida de venda de serviços ou de produtos, certo? De bens, né? Ok. Alguém pode perguntar assim, mas por que já não registra a venda líquida, ou seja, já sem o valor das devoluções? Porque, pô, você vende e o cara devolveu, por que você anula a nota, né? Nota fiscal fica anulada. Pessoal, porque é uma fonte de informação para a administração e para todos os usuários quando você tem muita devolução, quando você tem muito cancelamento, quando você tem muito abatimento. O professor vai explicar cada um desses termos daqui a pouco, tá? Bom, depois da receita líquida, você tem os custos, ou seja, sacrifícios para produzir bens e serviços, ou seja, sacrifícios relacionados à atividade finalística da empresa. Então, atenção, porque tem algumas siglas assim que vão nos estar presentes na nossa realidade de administradores. Então, preste atenção. Se, no caso aqui, é uma empresa prestadora de serviço, então a sigla é CSV, custo do serviço prestado. Se é uma empresa comercial, um comércio, a gente diz que é CMV, custo da mercadoria vendida. E se é uma empresa industrial, a gente chama de CPV, custo do produto vendido. Então, quem produz alguma coisa é uma indústria. Quem comercializa, compra e vende bens, aqueles bens são chamados de mercadorias, por isso é custo da mercadoria vendida. Aliás, mercância, mercado, mercadoria, compra e vende, compra e vende. Um produto, um bem que é usado para comprar e vender, que é usado dentro de um comércio, compra e vende, compra por um preço, vende por outro, a gente chama de mercadoria. É um tipo de bem com esse nome específico, de mercado, mercância, de negócio, compra e vende, tá? Quando a gente fala em indústria, a gente não fala em mercadoria, a gente normalmente fala em produto. Estoque de produto acabado, estoque de produto em elaboração. Aí é produto, a gente chama, tá? Bom, tirando da receita líquida os custos, a gente chega no resultado bruto, que não, pode ser um lucro bruto ou pode ser um prejuízo bruto. Tá doido? Uma empresa que já na atividade fim já tem prejuízo. Não, né? Então, normalmente é um lucro bruto, né? Lucro da atividade fim, né? Depois, a gente diminui as despesas operacionais. Despesa são sacrifícios associados à atividade meio.
administração, venda e financeiro, né? Como já foi explicado. Diminuindo o resultado bruto, o resultado da atividade fim, das despesas operacionais, a gente chega no lucro operacional, o resultado operacional. Aí, se tiver outras receitas e despesas, tipo assim, ó, a empresa ESAG, aí, Escolar de Administração e Gerência, vende serviço de educação. Mas, eventualmente, ela vende um veículo próprio, ela vende umas carteiras velhas para alguém que vai comprar, uns projetores multimídia. Não é o negócio dela, seria uma outra receita, tá certo? Então, essa outra receita, se tiver, ela vai ser somada e chega-se ao resultado antes do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Também conhecido como LAIR, lucro antes do imposto de renda. LAIR, essa sigla é bastante recorrente, né, comentada, LAIR. E aí depois você calcula a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo que se destina a financiar a Seguridade Social, propriamente a Previdência Social de todos, né, de todos os empregados e tal. E você também calcula o imposto de renda pessoa jurídica, que é um imposto que toda empresa paga, assim como o cidadão paga, né? Só que o imposto de renda pessoa jurídica é normalmente 15% sobre o lucro. No caso da pessoa física, daí varia, dependendo da faixa de renda, pode chegar até 27,5%. Mas não é o nosso objetivo aqui, é empresa, né? Então, do resultado, tirando do LAIR, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda pessoa jurídica, você vai chegar no resultado depois do imposto de renda, né? E sobre o qual você vai calcular as participações. Algumas pessoas participam da empresa, do lucro da empresa. E a sequência dessas participações é aquela do slide anterior, obrigatoriamente. 1. Debenturistas. 2. Empregados. 3. Administradores. 4. Partes beneficiárias. 5. A último, se tiver regime próprio de previdência. Parte beneficiária também é uma coisa meio em desuso, mas pode ser que tenha, né? Os que são recorrentes, existem assim bastante, são debênture é quase uma dívida, pessoal, tem que ser priorizado o pagamento. Por isso, depois é empregado, depois é que é o administrador. Então esses três são os mais comuns, né? Debêntures, empregado e administrador, tá? Partes beneficiárias e, por último, contribuições da empresa para um regime de previdência dela mesmo, o governo manda que seja colocado aqui. E aí, tirando as participações, você chega no lucro líquido do exercício. Nesse caso é 24 mil, né? E a lei também exige que, se a empresa é uma empresa sociedade anônima, você tem que dividir esse lucro pelo número de ações. Aí que deu R$24 por ação. Se você olhar sempre, isso aqui é uma soma, tá? Aqui na coluna da direita, aqui, ó. 500 menos 30, 470, menos 250, 220, menos 90, 130, menos 10, 120, e assim vai. É uma soma, é uma álgebra bem simples. A questão é que você precisa memorizar essa estrutura, pessoal. Para cravar uma nota boa, precisa memorizar. Mas aí, vocês estão começando contabilidade, em planejamento, controle financeiro, vocês vão ter que conhecer esse cara. E em finanças corporativas, vão ter que conhecer esse cara. Em projetos financeiros lá no final, captação de recursos financeiros, vão ter que conhecer esse cara. Esse cara, que é a DRE, assim como o balanço patrimonial, fará parte da sua vida de agora em diante, né? Ok, continuando então, nós temos uma explicação sobre o lucro bruto. Vamos explicar mais detidamente o lucro bruto. O lucro bruto, ele advém do confronto entre a receita bruta e as deduções da receita bruta, né? Então, o que é a receita bruta? Constitui a venda de produtos ou serviços, incluindo todos os impostos que são cobrados e não excluindo devoluções e descontos concedidos. Tá,
Agora você vem, a segunda linha é deduções da receita bruta. O que vai ter que ser deduzido da receita bruta para a gente chegar na receita líquida, que é a receita da empresa, dela mesmo, tá? Da empresa. Você primeiro deduz o que é mais significativo, que são os impostos, ou, mais corretamente, os tributos incidentes sobre venda, porque, embora não seja matéria do nosso assunto, PIS e COFINS não são impostos, são tributos, são contribuições, tá? Então, quais são os tributos que incidem sobre venda? IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. PIS, Contribuição Social. COFINS, Contribuição com finalidade social. Mesma coisa. IE, Imposto de Exportação. Raríssimo. Hoje em dia o governo não se exporta tributo. É muito raro isso aqui, imposto sobre exportação para uma empresa que exporta. Alguns comentários necessários, porque você tem que entender um pouquinho mais do que memorizar esses impostos. O IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, quem paga é só indústria. O comércio não industrializa, não produz produto. O comércio só comercializa, então o IPI só incide sobre indústria. E quem cobra o IPI é o governo federal. O segundo, o ICMS, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é o imposto do Estado. Quem paga? Bom, aí paga a indústria, porque a indústria, além de produzir bens e serviços, ela tem que circular o produto final dela também no final. Quando o produto está acabado, aquilo vira uma mercadoria na indústria. Obviamente que o comércio paga o ICMS e alguns prestadores de serviço pagam o ICMS quando, no processo de prestação de serviço, ele oferece mercadoria junto. Um exemplo, uma empresa que conserta carro, como é uma oficina mecânica. Ela faz o serviço, cobra o produto que ela botou ali, a mercadoria. Troquei o alternador. Então, essa oficina, ela paga 2 tributos. Sobre o serviço, ela vai pagar o imposto sobre o serviço, que é municipal, e sobre a mercadoria que foi agregada ao serviço que foi prestado, ela vai pagar o ICMS. PIS e COFINS, todos pagam, todos. Todo tipo de empresa paga. E além dos tributos incidentes sobre venda, nós temos o que for venda cancelada, o cara desistiu ou cancelou por algum motivo, tem que ser registrado aqui. Né? Tem que falar, o valor de receita bruta tem que estar o valor que foi cancelado. Abatimento é diferente de cancelamento. O abatimento é assim, o produto veio meio estragado, meio ruim, o cliente não queria levar ou quis devolver, aí a empresa vai lá e fala assim, então vou te dar um abatimento. É um desconto para você levar, chama-se abatimento. Descontos comerciais incondicionais é aquele desconto que você ganha na hora que você negocia a venda. Quando você paga parcelado e vai antecipar a parcela e você ganha um desconto, aí aquilo ali é outra coisa. É desconto comercial, não é incondicional, é condicional aquele. Mas quando você vai negociar ali na compra, pô, me dá um desconto, aí tu dá 5%, o certo é, na nota fiscal sair valor de face, R$100, valor desconto, vocês podem ver que algumas notas aparecem desconto. 5%, paguei 95%. Tá certo, pessoal? Então, essas são as informações sobre o lucro bruto. Nós vamos continuar essas explicações nos próximos vídeos para ele não ficar muito longo.